Boa noite, pessoal. Bom, nós já vimos, nós já estamos vindo aí há algum tempo estudando perigos e perdas da mediunidade. E hoje, especificamente, nós vamos falar a respeito do combate à obsessão. Tá? No nosso caso específico, a gente está falando do combate à obsessão do médium, tá? O médico obsidiado. E nós já sabemos, que a obsessão não é só um privilégio do médium. Pessoas normais, que não são trabalhadores, também podem e têm a questão da obsessão. E ela se dá assim em várias direções, de desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado. Mas no nosso caso específico hoje, o objetivo do nosso estudo é o combate à obsessão no caso dos médiuns. Então vamos primeiro tentar conceituar o que é obsessão. Então, de uma forma mais simples, existem várias definições, mas eu acho que essa aqui ficou bem simples. Obsessão é o constrangimento constante que os espíritos inferiores exercem sobre a vontade dos encarnados, influenciando-os maleficamente. Podemos observar o fenômeno obsessivo em inúmeras situações, algumas tão sutis e inaparentes que somente depois de muito tempo é que são evidenciadas. E a obsessão, pessoal, é considerada o maior escolho da mediunidade. Tá? Então nós vamos agora tentar conceituar rapidinho o que é escolho. Escolho é um topo de rochedo à flor da água, ou um recife, portanto causa perigo à navegação. É um obstáculo, é um perigo. Tá? Então, para nós, a obsessão é um grande escolho para o médium. Agora, o que move os obsessores a ter esse tipo de atitude? Existem vários motivos, entre os quais os mais importantes nós podemos citar a vingança, o desejo de fazer o mal, o ódio e inveja do bem, a fraqueza moral e o orgulho do falso saber. Entre outras, que provavelmente alguém pode estar aí também se lembrando. Nós temos aí algumas formas ou tipos de obsessão. E para facilitar o nosso aprendizado, a obsessão pode ser estudada em três tipos ou variedades, que apresentam as suas características próprias. Na verdade, pessoal, a gente já até viu isso aí alguns dias para trás, a gente está reforçando para fazer uma conclusão, fechar melhor. Então, nós temos a obsessão simples, nós temos a fascinação e nós temos a subjugação. A primeira que nós vamos falar será a obsessão simples. Que nesse tipo de obsessão, o espírito inferior procura, através de sua tenacidade, da sua persistência, intrometer-se na vida do obsidiado, dando-lhe as mais estranhas sugestões que, no mais das vezes, contrariam a forma habitual de proceder e pensar da vítima. O espírito mau não domina as faculdades psíquicas em profundidade, então é bem superficial ainda. Na obsessão simples, o obsidiado, com um pouco de critério, um pouco de autoanálise, ele facilmente identifica que está sob a influência de um espírito inferior. E cuidando-se devidamente, comportando-se cristamente, não lhe oferecerá campo mental favorável à sua ação. Então, cuidando aí, das ações, dos pensamentos, das atitudes. Procurando viver em clima de elevação através de boas leituras, de prece, de convívio com pessoas honestas e sérias, em ambiente que se dediquem à prática do bem, estará pautando a sua vida de acordo com os ditames do Cristo, livrando-se da ação do obsessor. E uma das coisas que a gente tem que vigiar sempre, é o pensamento. Porque muitas vezes falam assim, eu não faço o mal, mas às vezes pensa o mal. E tem uma frase que eu acho que já até foi dita aqui, me diga o que pensas e eu te direi com quem andas. A gente está atraindo esse tipo de irmãozinho para junto da gente. Então vamos vigiar aí o nosso pensamento. É um exercício, que no começo parece meio complicado, mas depois a gente vai se disciplinando.
A segunda forma é a fascinação. Essa é a forma mais difícil de ser tratada, porque o obsidiado se nega a receber a orientação e tratamento, posto que julga não estar sob a influência obsessiva e até às vezes acredita que todos os demais é que se encontram obsidiados, enquanto ele é o único certo. Então ele é o famoso, é o dono da razão, e ele não vai ouvir. Nessa variedade, né, nota-se que o obsessor se insinua a princípio discretamente e vai ganhando terreno, enraizando-se pouco a pouco, até instalar-se definitiva, aceita o que é pelo obsidiado. Então ele é persistente, ele vai ficando por ali até o obsidiado aceitar a sua proposta, formando, né, um verdadeiro fenômeno de simbiose psíquica. Geralmente o médium acredita estar sendo guiado por um espírito de alto gabarito, uma entidade espiritual de alto gabarito, pois que usa o nome de personagens famosos ou de espíritos de escola. Não usando o critério de autoanálise, a pessoa se torna extremamente crédula, e em tudo o que vem por seu intermédio, acreditando-se missionária. E a qualquer objeção ou crítica, mesmo que construtiva, né, que se faça sobre o teor das comunicações, ele suscetibiliza-se, magoa-se e afasta das pessoas que podem esclarecer. O orgulho é uma característica marcante dos fascinados, né, da fascinação. Uma vez que todos os fascinados são muito orgulhosos. Então ele se acha, no linguajar popular, né, o cara é o dono da razão, o dono da verdade. Quando um orientador, um amigo, vai tentar orientar, ele acha que a gente está sendo maldoso e que a gente está querendo atrapalhar o trabalho dele. E aí a gente vai definir o que é escola, né, que quer dizer o que é de melhor, é a elite, né? Nós espíritas normalmente empregamos esse termo para definir espíritos de categoria muito elevada. E a terceira, que é a subjugação. E nesse tipo de obsessão, a criatura encarnada está sob domínio completo e total de uma entidade desencarnada. É de fácil diagnóstico, porém para a cura desse tipo de obsessão, há necessidade da melhora moral do médium. Que o espírito obsessor seja levado a arrepender-se do mal que está praticando, através de doutrinação feita por quem tenha superioridade moral. Na subjugação, o espírito obsessor não toma o lugar do corpo do obsidiado, porque dependendo da reação que ele tem, né, às vezes algumas pessoas imaginam que é como se fosse uma incorporação, que houvesse tomado, e na verdade isso não ocorre. O que há, na verdade, é uma supremacia da vontade da entidade desencarnada, dominando completamente a vontade do médium. O médium, nesse estado, ele realiza coisas que no estado normal não realizaria. E diz e faz aquilo que não é do seu costume habitual. Então, as pessoas que estão mais ligadas a ele vai observar e vai ter condições, vai ter parâmetros, né, de ver que não é uma situação normal da pessoa. E aí vem a grande pergunta, né? E como se combate? Como combater a obsessão? Qual a principal arma contra a obsessão? E realmente existem várias armas, né? Uma delas, o amor. E o combate, né? No tratamento da obsessão, há a necessidade do próprio obsidiado ou das pessoas que o rodeiam buscar efetivamente os meios e os recursos necessários para a eliminação do mal. Como o processo tem sempre raízes espirituais, um dos primeiros cuidados é no sentido que haja um entendimento sobre o que está ocorrendo para que as medidas corretas sejam tomadas. Então, como são de origem espiritual, é tentar entender, tentar analisar, né, fazer as observações para que se possa tomar uma ação. E reconhecendo, né, que a vítima de hoje, ou que se diz vítima, ele acha que é vítima, ele foi o verdugo de ontem. E que a lei do perdão liberta o que perdoa, mas não livra o responsável do pagamento de suas dívidas. Compreendemos que a lei é sábia e justa.
Então você comete o equívoco, né? Pede perdão, é perdoado, mas há um débito, e aí ele tem que ser saldado. O tratamento deve ser por um grupo de médiuns e nunca por um médium isoladamente. E o recinto de preferência deve ser o centro espírita, ou outro local especializado, como por exemplo a de um sanatório espírita. Então, definindo o que é verdugo, né, é um indivíduo cruel que inflige maus tratos a alguém. É um carrasco, ele é desumano, né? E com certeza nós já fizemos essas maldades lá no passado. Agora também, né? Alguns fazem ainda. Menos, né? E o combate propriamente dito. A reunião para tratamento desses casos também deve guardar características de especialidade, a fim de que o esforço e o trabalho em comum sejam orientados tão somente em um só sentido. Então, não basta qualquer pessoa, né, que se acha pronta ou apta para ir fazer esse trabalho de combate à obsessão. Tem que ter alguns requisitos, alguns pré-requisitos. A prática de leituras sadias, instrutivas, moralizantes, a frequência a reuniões de esclarecimento doutrinário, o tratamento através de passes, as realizações frequentes de preces e de meditação sobre os assuntos de interesses espirituais são recursos necessários a serem movimentados pelo interessado e pelos elementos a ele ligado. Então, se o médium, né, tem esse problema com a obsessão, ele tem que tomar alguns cuidados. O ambiente do lar do obsidiado deve receber uma atenção especial. Os familiares devem fazer de tudo o que estiver ao alcance para tornar favorável a recuperação. O culto do Evangelho no lar é uma prática indispensável, porque propicia ao recinto doméstico o enriquecimento de elementos fluídicos e a sintonia das almas em torno dos sagrados ensinos do Mestre Jesus. Como o processo obsessivo quase sempre tem raízes profundas, as melhoras são muito relativas em termos de nosso tempo. Então a gente costuma achar que não está resolvendo, não vai dar certo, às vezes perde a fé, né, perde a esperança. Algumas vezes, não notando sinais de melhora devido à pressa e acreditando que tudo deve ser feito rapidamente, abandonam o tratamento, caindo na descrença ou procuram outros recursos que julgam ser mais eficientes e rápidos. Somente julgam, né? A perseverança é necessária para seguir com paciência o tratamento e a certeza de que a bondade divina atende a todos mediante o merecimento de cada um. Então, apesar de todo o trabalho, né, de todo o evangelho no lar, de todos esses pré-requisitos que a gente disse, há também a necessidade do merecimento, porque muitas vezes o irmãozinho tem que ter aquela prova, aquela expiação, até para que ele se desperte de algumas coisas. Então, além do passe e do esclarecimento do obsidiado, um dos recursos eficientes no combate à obsessão é a chamada reunião de desobsessão. Mas o que é uma reunião de desobsessão? Ou alguns chamam de sessão de desobsessão também. Então, é onde um grupo de médiuns devidamente capacitados, seguros e sob o comando de um orientador que possua autoridade moral para dirigir-se aos espíritos obsessores, procuram sempre com caridade e bondade orientar e esclarecer o obsessor quanto aos males que ele está praticando. Então, se o trabalhador, né, se o orientador ou se o grupo, né, a pessoa que estiver conduzindo lá o trabalho, não tiver essa autoridade moral, não adianta, aí vocês já ouviram a conversa, eu te expulso em nome de Jesus. O irmãozinho vai dar uma risada e falar, mas quem é você, né, para falar, você não tem a moral. O orientador deve ser conhecedor do assunto e com facilidade para doutrinar, né, orientar. Nessas reuniões, que devem ser feitas com extremo critério de preparo moral e doutrinário por parte de todos, o obsidiado não deve estar presente, ficando em sua casa, em prece, leituras ou meditações que auxiliam no trabalho. E aí,
convertido, né, o obsessor, a partir daquela conversa, daquela orientação, né, daquela argumentação, para que ele entenda que não é uma atitude correta, né? Então, tanto o convertido obsessor, o ex-obsidiado deve ser esclarecido quanto à necessidade de modificação dos seus padrões de vida, mormente no que diz respeito à vida moral, a fim de não cair em nova obsessão. Então, o nosso irmãozinho obsessor libertou, ele também tem que ter uma mudança de atitude, uma mudança de postura. Porque se ele continuar incorrendo lá nos mesmos deslizes, né, ele vai atrair novamente. Então, tem que tomar esse cuidado. E somente a persistência no bem possibilita que nos livremos do mal. Construamos a paz, promovendo o bem.